porque a Polícia Federal quer concluir os inquéritos que investigam e também envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e encaminhá-los para a PGR, Procuradoria-Geral da República, até julho. Isso porque a PGR não deverá apresentar as peças no segundo semestre, com o objetivo de evitar acusações de tentativa de influenciar nas eleições municipais de outubro. O ex-presidente é alvo de pelo menos 5 apurações que tramitam no STF, Supremo Tribunal Federal. Segundo os investigadores, em alguns casos, já há elementos mínimos para condenação, como na suposta tentativa de golpe de Estado. Vamos repercutir com os nossos comentaristas. Mota, o que a gente precisa considerar em relação a essa agilização por parte da Polícia Federal, correndo contra o tempo para concluir esses inquéritos? O objetivo é tentar não influenciar no pleito municipal, caso a PGR formalize uma denúncia, por exemplo. Claro, né? Porque uma condenação antes da eleição, no primeiro semestre, não vai influenciar nada, né? É como se nada tivesse acontecido. Eu acho que a peça é inimiga da perfeição. Esse é um assunto muito complicado. Eu confesso, eu já perdi a conta de quantos são os inquéritos, quantas são as investigações. Eu sei que aquela história da baleia já não está mais valendo, né? Já chegaram à conclusão de que chegar perto da baleia não foi um crime. Mas deveria preocupar a todos nós o uso da polícia como instrumento político. Isso é uma coisa muito ruim. Nós estamos assistindo a isso agora nos Estados Unidos. É o que aconteceu, o que está acontecendo com Donald Trump. Aqui no Brasil, a gente assiste a um fenômeno muito curioso, Canhato. São pessoas que passaram a vida inteira defendendo direitos dos criminosos contra a polícia, contra o Ministério Público. E agora, quando se trata de investigações com um sabor político, elas viraram a casaca. Elas agora exigem uma aplicação rigorosa de todas as leis, inclusive das que não existem. Por isso, na semana passada, eu fiz um tweet, Canhato, para estimular o debate da nossa audiência. Eu perguntei: como se chama alguém que sempre ganhou a vida como garantista penal, mas se cala diante de aparentes abusos jurídicos? Resposta: trata-se de um garantista venal. Muito bom, Mota. Você, Davi, a Polícia Federal acelerando os processos para concluir os inquéritos que envolvem Jair Bolsonaro. A preocupação é com o pleito municipal. Uma eventual denúncia por parte da PGR bem próximo ao período eleitoral poderia influenciar nas votações, concorda? Bom, nós precisávamos primeiro ter 2 critérios nisso. Primeiro, usar inquéritos com tempo determinado e objetivo definido. Não pode ter inquérito aberto durante quanto tempo for, por prazo indeterminado. Muitos desses inquéritos estão rolando há mais de um ano e meio, certo? Então, assim, precisa ter um prazo para concluir as provas, para abrir e fechar o inquérito e ver se há condições ou não de processar. Então, primeiro, esse é o respeito ao Estado de Direito. O segundo ponto importante é o que o Mota mencionou. Não podemos usar a justiça como um palanque para exploração política. Não é esse o campo. E toda vez que se faz isso, se fragiliza as instituições democráticas, principalmente a credibilidade do Poder Judiciário e das leis do país, o que é muito ruim para um processo democrático, porque aí é uma bola de neve. E isso é que acaba alimentando as candidaturas antissistema, isso que acaba alimentando o populismo. Então, é muito importante ter esse cumprimento rigoroso do processo. E terceiro, que não deve ser preocupação nem da Polícia Federal, nem da Justiça com o calendário eleitoral, deve ser com a apuração dos fatos e ver se há indício de crime ou não para processar. E aí concluir o caso. Olha quanto tempo demorou. Uma coisa que parece cômica, que o Mota bem lembrou aqui, que é o caso da baleia. É ridículo. Ficaram com isso aí 8 meses esse caso para ver se aquilo era um ato de um atentado, um crime, porque se é contra bicho e planta é inafiançável, é uma coisa absurda. Então, precisamos cumprir prazos, ter uma investigação técnico-jurídico e deixa o calendário eleitoral para os eleitores. O que a Justiça e a Polícia Federal tem que fazer é com apuração criteriosa, técnica, e dar um parecer final se há ou não
a culpabilidade ou o processo que pode ser aberto contra Jair Bolsonaro. Agora, não dá mais para viver nesse limbo jurídico de processos e inquéritos abertos por tempo indeterminado e que nunca sabemos quando será concluído. Pois é, bons pontos levantados. E você, Cristiano Beraldo, que é preciso considerar nessa manifestação da Polícia Federal, pelo menos há interlocutores que indicam que ela está correndo contra o tempo para concluir esses inquéritos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. A princípio, a pedido da PGR. Agora, um pedido como esse, Caniato, só faz sentido se a PGR, mesmo sem conhecer o resultado final da investigação feita pela PF, já sabe que vai abrir os processos. Não há uma dúvida quanto a isso. Só isso justifica esta preocupação eleitoral. Caso contrário, isso sequer seria um tema. Seria simplesmente uma rotina, receber as informações vindas da Polícia Federal, avaliar e decidir. Ah, mas está perto da eleição. A lei muda porque está perto da eleição? Há algum tipo de influência? Ah, mas vai influenciar a decisão do eleitor. Ora, no máximo, então, a PGR, na sua atuação nobre em defesa da democracia brasileira, estará demonstrando ao eleitor os fatos concretos. Olha, recebemos essas informações, a decisão foi essa. Deixa que o eleitor decida. Independentemente da data, né? O eleitor não é boboca. Hoje em dia, o eleitor é bastante esperto. Esse tipo de desculpinha não funciona. Agora, vem num contexto de querer manter o ex-presidente, aparentemente, contra a parede, com medo e tal. E isso, hoje, é uma coisa que beira ser infantil. É preciso profissionalismo de todos os lados, até porque os fatos que estão ali investigados, o Mota diz, já são tantos, mas não tem nada ali de outro planeta, não. Não tem uma grande operação internacional com bancos que receberam dinheiro e deram mala de dinheiro. Não tem cooperação internacional, não tem que traduzir documento, não tem nada disso. Os fatos são muito simples para demorar tanto para se tomar uma decisão. Então, que se trabalhe com celeridade, mas que nunca, em nenhuma circunstância, o calendário eleitoral tenha a ver com qualquer decisão tomada. Programa Os Pingos nos Is, estamos destacando a notícia de que a Polícia Federal corre contra o tempo para concluir aqueles inquéritos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República quer evitar acusações de tentativa de influenciar o pleito municipal, enviando uma saudação especial para as pessoas que também nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Mota, você falou que, pelas suas contas, você não sabe exatamente quais são os inquéritos. Bem, o da Baleia, como você bem destacou, foi arquivado, mas tem milícias digitais, suposta tentativa de golpe de Estado, também fraude no cartão de vacinação e a suspeita de venda e recompra das joias recebidas em viagem ao Oriente Médio. Mota, qual desses casos lhe parece o mais sensível? Você passa essa? Não, eu estou pensando, Caniato, essa pergunta não é fácil. Não é. Essa pergunta não é fácil. Eu estava pensando aqui, mais uma vez, eu tenho que falar do privilégio que é participar aqui desse programa, dessa bancada. Escutei o que Dávila falou, o que o Beraldo falou, são pontos muito importantes, né? Não haveria por que se preocupar com as eleições, né, num curso de uma investigação justa, que tem fundamento e que endereça uma situação grave, né? É isso que todo brasileiro espera. Ora, se foi cometido algum crime, se é alguma coisa séria, grave, dane-se a eleição. Resolve, esclarece isso. Então, ponto para o Cristiano Beraldo. O raciocínio é cristalino. O fato de você ter uma preocupação ostensiva com as eleições é indicação, é um indicador aí que vale a pena você refletir. O Dávila também trouxe um elemento fundamental. Eu juro para vocês que eu não me lembro há quanto tempo desses inquéritos aí tem um que já está aberto, salvo engano, há vários anos, né? E agora estamos correndo contra o tempo? Como assim, companheiro? Com vários anos de atraso essa correria aí, né? Então, me parece que
essa situação tem que ser resolvida pelas autoridades responsáveis, observando a nossa Constituição, observando o arcabouço jurídico que vigente no Brasil, as leis que existem, não as que deveriam existir. E esqueçam a questão do tempo. Tá? Resolvam isso da mesma forma como os senhores resolvem os outros inquéritos que chegam às mãos dos senhores. Às vezes a gente vê decisões tomadas aí, né, em 24 horas, 72 horas, 5 dias. Então, com o mesmo critério de justiça e com a mesma celeridade dos outros inquéritos. Pois é, você, Dávila, esse ponto destacado pelo Beraldo em relação a essa preocupação com a data e várias pessoas se manifestando. Bom, 2 ou 4 meses antes da eleição, que diferença faz? Vai influenciar de qualquer maneira, dependendo do entendimento da PGR que está preocupada, né? Bom, 2 coisas. Primeiro, que é isso que tanto Mota e Beraldo mencionaram. A justiça tem que andar a despeito do calendário eleitoral. É isso que tem que fazer, de uma forma técnica. Segunda coisa, que eleição municipal, o eleitor está preocupado com o destino da sua cidade. Tem menos peso a eleição nacional, as questões nacionais, exceto nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tal. Mas nós temos 5.800 municípios no Brasil. Essas pessoas querem saber como é que o prefeito vai resolver o problema local. Ninguém está preocupado com a questão nacional. Então, assim, não tem essa grande repercussão, a não ser que você está falando em 3, 4 capitais. É isso que a gente está falando, que pode ter grande transformação se Bolsonaro for condenado ou absolvido. Mas no resto do Brasil, o eleitor sabe escolher muito bem o seu prefeito de acordo com aquele que pode ser o melhor, que eu chamo gerente da cidade. É isso que o eleitor tem na cabeça. Portanto, até essa observação que pode influenciar muito a eleição, ela é equivocada por não conhecer bem o que o eleitor pensa quando escolhe um vereador e um prefeito. Pois é, agora você, Beraldo, em relação àqueles inquéritos que estão abertos, que devem ser concluídos muito em breve, qual é aquele mais sensível? Talvez a suposta tentativa de golpe de Estado? Vamos lá, Caniato. Primeiro, o que eu disse, né? O Brasil já passou por momentos onde investigações feitas pela Polícia Federal e a PGR, depois tratando do resultado dessas investigações, foram muito mais trabalhosos, né? A gente teve um momento no Brasil onde se precisou investigar a conta na Suíça, onde se precisou inaugurar uma cooperação internacional que não era uma tradição e que hoje acontece com uma facilidade enorme, empresas em paraísos fiscais que recebiam dinheiro vindo de prestadores de serviços para o governo, isso tudo o Brasil já viveu. Mas nesse caso específico do ex-presidente, a gente está falando de milícia digital. Hoje em dia se quebra sigilo, se sabe a conta de onde vem, aonde estava a pessoa na hora que tuitou, não sei o quê. E aí tem que ter isonomia. Só para fazer um parênteses aqui, eu fiz um tweet, Mota, você que é um expert de Twitter, fiz um tweet relatando como é o Brasil dos sonhos da Luana Piovani, né? E aí depois dizendo que ia precisar muita maconha para o pessoal achar que estava tudo bem. O que eu recebi de ataques, de arrobas do Twitter, que eu nunca ouvi falar, claramente foi um movimento orquestrado de ataques. Vindo de quem? De defensores do governo. Então, que se investigue essas milícias digitais do que passou e do que existe hoje. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, tentativa de golpe de Estado. Eu, pessoalmente, estudando o que pude sobre eventos de golpe de Estado que aconteceram na Venezuela, que aconteceu em Cuba, aconteceu em vários países, eu não conheço uma história bem-sucedida ou uma possibilidade de golpe de Estado sem que o substituto do poder estivesse liderando o processo de golpe de Estado. Então, isso, para mim, é fundamental. Eu concordo com o que aconteceu em 8 de janeiro em Brasília? É óbvio que não. Eu acho que aquelas pessoas que entraram nos prédios públicos e depredaram patrimônio público, é o meu patrimônio, é o seu patrimônio, essas pessoas têm que responder. Mas dizer que aquelas pessoas estavam lá representando uma grave ameaça à democracia brasileira realmente me parece um exagero imenso. E os fatos estão dados, estão gravados, tem documento, tem tudo. Não demora tanto para se chegar a uma conclusão em relação a isso. Cartão de vacina. Já mapearam tudo. Quem pediu, quem não pediu, quem que fez, quem não fez. Não pode tomar uma decisão, não pode encaminhar
A Procuradoria precisa de mais tempo para quê? Então, já tem até, inclusive, delação premiada, enfim. Então, tudo ali, como eu disse, não tem nada de muito difícil de se mapear. Só precisa andar. E aí o Mota disse bem, anos aí as coisas não andam e agora tem uma pressa louca por causa de eleição. Desculpinha esfarrapada, né? Pois é, mas rapidinho, tiro curto, Beraldo, vê chances reais de uma prisão preventiva de Jair Bolsonaro antes do trânsito em julgado? Eu já achei que essa possibilidade estava mais presente. Hoje eu acho muito difícil. Você, Dávila? Também acho, muito pouco provável. Você, Mota? Diante do que está acontecendo agora nos Estados Unidos, né? Quanto foi mesmo que o Donald Trump arrecadou em doações de campanha logo em seguida? Traremos essa notícia, inclusive, viu? Pois é, então vamos preservar a surpresa. Tá certo, a gente segue acompanhando essas movimentações da Polícia Federal. Qualquer novidade, atualização aqui na programação da Jovem Pan.